falar de escolha do regime tributário para aquelas empresas que não são do Simples Nacional e que podem optar ou pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Por que eu estou falando até o dia 30 de abril? Por que as empresas podem fazer essa escolha e por que é interessante fazer e conhecer os tipos de escolha e regimes tributários que as empresas podem optar? No Brasil, as empresas elas podem escolher 3 regimes tributários: o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Esses regimes tributários, eles estão ali para trazer uma vantagem conforme a atividade econômica da empresa e até mesmo a metodologia que essa empresa opera. No caso do Simples Nacional, essa opção já se encerrou ali no dia 31 de janeiro. Mas no caso do lucro presumido e do lucro real, a gente tem a possibilidade de fazer a opção até o dia 30 de abril. E nesse caso, é muito importante que a empresa busque entender qual é o cenário mais importante. E aí entra a atuação do contador. O contador ele pode fazer um planejamento tributário para a sua empresa, avaliando os 2 regimes e mostrar qual é o regime tributário que vai trazer o maior benefício econômico para a sua empresa. Então, muitas vezes, as pessoas acham que o simples é a melhor opção tributária porque ela é simples. E não é verdade. Tem muita empresa que, se tiver uma margem de lucro baixa e tiverem ali atividades, por exemplo, como a de tecnologia ou da área de saúde, elas vão, inclusive, pagar menos impostos na área, optando pelo regime do lucro real, que é um regime que se paga o imposto de renda e a contribuição social efetivamente sobre o lucro. Então, para aquelas empresas que têm uma margem de lucro baixa, é bem interessante o lucro real. E o lucro presumido? O lucro presumido, ele presume o lucro. Então, presume-se que o lucro de uma empresa de serviço é 32%. Presume-se que o lucro de uma empresa de comércio é 8%. Sobre esse percentual presumido, é que é aplicado as alíquotas do imposto de renda e contribuição social. Nossa, Poliana, que difícil. É difícil. Mas, assim, trazendo para uma realidade da sua empresa e você sendo muito bem assessorado, um contador vai apresentar a apuração pelo lucro presumido, a apuração pelo lucro real e, consequentemente, você vai identificar dentro do seu cenário qual é o regime tributário que tem a menor carga tributária. E isso é extremamente relevante. Quando a gente fala de carga tributária no Brasil, a gente escuta a seguinte notícia: o brasileiro trabalha 5 meses do ano para pagar tributos. Ora, considerando que a gente entende o peso dos tributos no orçamento familiar, no orçamento das empresas, o planejamento tributário ele é essencial. É por meio de um planejamento tributário, de análise das opções tributárias, é que você vai poder otimizar os seus recursos financeiros, otimizar o fluxo de caixa da empresa. Porque aquele dinheiro que você pagaria a mais de imposto num regime ou por fazer uma opção menos vantajosa, você pode utilizar ou para você investir na própria empresa ou até mesmo para retirar lucro, no caso do empresário. Ou mesmo você pode utilizar aquele dinheiro nas suas férias, né? Quando você fala da pessoa física. Então, quando a gente fala de planejamento tributário, quando a gente traz esse conceito de planejamento tributário, a gente está falando de quê? De analisar a legislação nas suas diversas opções, considerando um cenário e vendo e identificando como aplicar aquela legislação da forma mais benéfica para o contribuinte dentro dos parâmetros legais. E isso é extremamente estratégico. A gente fala que planejamento tributário é uma estratégia anual que todo empresário tem que fazer. E também a pessoa física, porque quando a pessoa física vai fazer lá a declaração de imposto de renda nela, ela escolhe o regime simplificado ou o regime completo na hora de fazer a declaração de imposto de renda. E o que diferencia isso? A realidade dessa pessoa física.
E fazer a simulação desses regimes é o que vai trazer vantagem tributária. Gente, tá, o que é aí? Que eu não sei o que falo, mas tô falando várias coisas. Eu fui falando aleatoriamente.